E se eu te dissesse que a solidão que você sente talvez não seja uma prisão, mas sim uma libertação? E se eu te mostrasse que Rudolf Steiner, um dos maiores pensadores espirituais que já existiram, descobriu algo sobre as pessoas que se sentem sozinhas que muda tudo o que você pensa sobre essa experiência? A solidão dói. Acredite. Eu sei. Você olha em volta e vê casais apaixonados, famílias felizes, amigos reunidos. E se pergunta, por que eu não consigo isso? O que eu fiz de errado para merecer isso? Será que o universo simplesmente me esqueceu? Mas Steiner, através de seus estudos nos arquivos da alma, revelou algo que vai virar a sua perspectiva de cabeça para baixo. O recolhimento interior não é uma maldição, é um presente espiritual, um privilégio concedido a almas especiais como a sua. E você precisa entender o porquê. A sociedade nos ensinou que estar sozinho é um sinal de fracasso. Que se você não está em um relacionamento, é porque você não é bom o suficiente, amável o suficiente, interessante o suficiente. Essa história, essa narrativa, é uma mentira cruel, que serve para manter almas poderosas, presas em um ciclo de vergonha e autossabotagem. Steiner descobriu que as hierarquias espirituais, aqueles seres de luz que guiam a evolução da humanidade, utilizam o recolhimento interior como uma ferramenta de desenvolvimento acelerado, mas não para qualquer um, apenas para aquelas almas que estão prontas para dar um salto quântico, um salto evolutivo, que seria simplesmente impossível em meio à confusão e ao barulho dos relacionamentos convencionais. Fique calmo, porque o que eu vou revelar agora vai explicar sensações e sentimentos que te acompanham a vida inteira, mas que você nunca conseguiu entender. Na filosofia antroposófica, Steiner explica que todo ser humano possui 4 corpos que se interpenetram. O corpo físico, que você pode tocar e sentir. O corpo energético, que é o seu campo de força vital. O corpo emocional, onde residem suas emoções, desejos e paixões, e a essência divina, a centelha de luz que é a sua verdadeira identidade eterna. O desenvolvimento espiritual acontece quando esses corpos são refinados, purificados, elevados. E aqui está o segredo que Steiner revelou. O recolhimento interior cria as condições perfeitas, ideais, para que esse refinamento aconteça de forma acelerada. Pense nisso desta forma, quando você está constantemente interagindo com outras pessoas. Seu corpo emocional está em constante agitação. Ele reage às emoções dos outros, absorve energias, responde a expectativas. Não há tempo, não há espaço para o trabalho interno profundo que o desenvolvimento espiritual exige. Mas quando você está sozinho, quando você se recolhe, algo muito diferente acontece. O corpo emocional se acalma. As águas turbulentas se transformam em um lago tranquilo. E nessa tranquilidade, a essência divina consegue finalmente trabalhar, consegue refinar, purificar, elevar. É por isso que todos os grandes místicos, todos os grandes iniciados da história, passaram por longos períodos de recolhimento interior profundo. Não era um castigo, era preparação. Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Buda meditou sozinho sob a árvore Bodhi. O próprio Steiner passou anos em relativo isolamento, antes de suas maiores revelações. A solidão, o recolhimento, era o laboratório secreto onde suas almas eram refinadas e transformadas. E aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. Você não escolheu estar sozinho conscientemente. Sua alma escolheu, antes de você nascer, no mundo espiritual.
Você planejou essa experiência, juntamente com as hierarquias espirituais que te guiam. Parece loucura, não é? Deixa eu te explicar como isso funciona. Entre uma encarnação e outra, a alma passa por um período no mundo espiritual, onde ela revisa a vida que acabou de viver e planeja a próxima. Nesse planejamento, ela escolhe os grandes temas, os grandes desafios, as grandes oportunidades de crescimento. Algumas almas escolhem aprender através de relacionamentos intensos e apaixonados. Outras escolhem aprender através do recolhimento interior e da introspecção. Nenhuma escolha é superior à outra. São apenas caminhos diferentes, trilhas distintas, que levam ao mesmo destino final, a evolução espiritual. Mas por que uma alma escolheria o recolhimento interior? Steiner identificou 5 razões principais. A primeira razão é a necessidade de um trabalho interno profundo. Algumas almas carregam de vidas passadas padrões de energia densa que precisam ser dissolvidos e transmutados. Traumas, medos, crenças limitantes que estão cristalizados no corpo emocional. Para dissolver esses padrões, é preciso tempo, é preciso espaço, e o recolhimento oferece exatamente isso. A segunda razão é o desenvolvimento de capacidades espirituais específicas, certas habilidades, como a clarividência, a intuição aguçada, a capacidade de perceber o mundo espiritual. Só podem ser desenvolvidas em estados de quietude e silêncio profundo. O barulho das interações sociais constantes interfere nesse desenvolvimento. A terceira razão é a proteção durante um período de transição. Algumas almas estão passando por transformações tão profundas e intensas que qualquer relacionamento seria prejudicial, tanto para elas quanto para as outras pessoas envolvidas. O recolhimento serve como um casulo protetor durante essa metamorfose, durante essa transformação alquímica. A quarta razão é o karma a ser equilibrado em vidas anteriores. Algumas almas podem ter usado relacionamentos de forma prejudicial, manipuladora ou destrutiva. O recolhimento nesta vida é uma oportunidade de equilibrar esse karma, de aprender o verdadeiro valor da conexão, através da sua ausência temporária. E a quinta razão é a mais surpreendente de todas. Algumas almas são tão elevadas, tão especiais, que simplesmente não encontram pares compatíveis. No nível vibracional onde a maioria das pessoas opera, sua solidão não é rejeição, é incompatibilidade frequencial. É como se estivessem sintonizadas em uma estação diferente, uma estação mais elevada. Guarde essa quinta razão com carinho, porque eu vou voltar a ela mais tarde, com uma revelação que pode mudar completamente a forma como você se vê e como você se relaciona com o mundo. Mas antes, eu preciso te alertar sobre as forças sombrias que querem que você continue sofrendo com a sua solidão, em vez de usá-la como uma ferramenta de transformação e crescimento pessoal. Steiner identificou 2 forças cósmicas que trabalham ativamente contra o despertar da humanidade: a estrela da manhã, Lúcifer, e a força sombria, Ahriman. No contexto do recolhimento interior, essas forças atuam de maneiras sutis, específicas e extremamente destrutivas. A estrela da manhã, Lúcifer, trabalha através do orgulho espiritual. Ele sussurra no seu ouvido: você está sozinho porque é especial demais, evoluído demais, superior demais para essas pessoas comuns. Essa voz infla o ego e transforma a solidão em arrogância. Disfarçada de espiritualidade, a pessoa que cai nessa armadilha começa a desprezar os outros, a se isolar por escolha consciente,
baseada em uma falsa sensação de superioridade. Isso não é um presente espiritual. É uma distorção luciférica, uma ilusão perigosa, a força sombria, Ahriman. Por outro lado, trabalha através da desesperança materialista. Ele sussurra: você está sozinho porque você não tem valor, porque ninguém te quer, porque você é fundamentalmente defeituoso. Essa voz esmaga a alma e transforma a solidão em depressão, em um poço sem fundo de autocomiseração. A pessoa que cai nessa armadilha para de buscar significado, para de trabalhar espiritualmente, afunda em um vazio existencial que parece não ter saída. Isso também não é um presente espiritual, é uma distorção arimânica, uma armadilha sombria. O caminho do Cristo cósmico, como Steiner ensina, está no meio. Você aceita o seu recolhimento interior como um presente, sem orgulho. Você reconhece o seu valor inerente, sem se entregar ao desespero. Você usa o tempo sozinho para um trabalho espiritual real. Não para alimentar fantasias de superioridade, nem para afundar em autocomiseração e autopiedade. E aqui está o que Steiner descobriu sobre os 5 dons escondidos, que só o recolhimento interior pode despertar em você. Esses dons são praticamente impossíveis de desenvolver plenamente, em meio ao barulho constante das interações sociais. O primeiro dom é a escuta interior. Quando estamos constantemente interagindo, nossa atenção se volta para o exterior. Ouvimos os outros, respondemos aos outros, nos ajustamos aos outros. No recolhimento interior, nossa atenção pode finalmente se voltar para dentro. E lá dentro, há uma voz, a voz da nossa essência divina, a voz do nosso anjo da guarda. Vozes que sempre estiveram falando, mas que não conseguíamos ouvir por causa do barulho externo. O recolhimento interior treina nossa capacidade de escutar essas vozes sutis. Com prática, começamos a receber orientações claras sobre nossa vida, nossas decisões, nosso caminho. Isso não é imaginação. É o desenvolvimento de um órgão espiritual de percepção, como bem descreveu Rudolf Steiner. O segundo dom é a autonomia emocional. A maioria das pessoas depende de outros para regular suas emoções. Precisa de validação externa para se sentir bem. Precisa de companhia para não se sentir vazia. No recolhimento interior, somos forçados a desenvolver nossa própria fonte interna de bem-estar. Isso não significa se tornar frio ou desconectado. Significa desenvolver uma base sólida dentro de si, a partir da qual podemos então nos conectar com outros de forma saudável, não necessitada. A pessoa que desenvolveu autonomia emocional se relaciona por escolha, não por carência. E isso transforma completamente a qualidade de suas conexões. O terceiro dom é a clareza de propósito. No barulho das interações constantes, se é difícil ouvir a voz da nossa missão, somos puxados em 1000 direções, influenciados por 1000 opiniões, distraídos por 1000 demandas. No recolhimento interior, o ruído se dissipa e no silêncio, a voz do nosso propósito se torna audível. Muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir por que vieram à Terra. O recolhimento interior, quando usado conscientemente, pode revelar essa resposta em meses ou anos, não décadas. O quarto dom é a conexão vertical. Rudolf Steiner ensinou que existem 2 tipos de conexão: horizontal, com outros seres humanos, e vertical, com as hierarquias espirituais. A maioria das pessoas está tão focada na conexão horizontal que negligencia completamente a vertical. No recolhimento interior,
A conexão vertical se fortalece naturalmente. Seu anjo da guarda consegue se comunicar mais claramente. As hierarquias conseguem enviar orientações mais precisas. Você começa a perceber que nunca esteve realmente sozinho. Estava apenas olhando na direção errada. E o quinto dom é o mais poderoso. A transmutação alquímica da dor. O recolhimento interior dói, mas essa dor, quando trabalhada conscientemente, se transmuta em compaixão, em sabedoria, em profundidade de alma. A pessoa que atravessou o recolhimento interior conscientemente desenvolve uma capacidade de empatia, que aqueles que nunca estiveram sozinhos simplesmente não conseguem alcançar. Essa transmutação não acontece automaticamente. Você precisa trabalhar com a dor, não fugir dela. Precisa sentir, processar, integrar. E quando faz isso, a dor se torna combustível para a evolução espiritual. Calma, porque agora vou te mostrar o método de Rudolf Steiner para transformar seu recolhimento interior em presente espiritual ativo. Mas antes de continuar com o protocolo, preciso te alertar sobre os 5 erros fatais que pessoas em recolhimento interior cometem e que bloqueiam completamente os benefícios espirituais dessa experiência. O primeiro erro fatal é a autocomiseração constante. Quando você passa seus dias se lamentando, se perguntando, por que eu? Sentindo pena de si mesmo. Você está alimentando a força sombria, Ahriman. Você está desperdiçando a energia que deveria ir para o trabalho espiritual, em um ciclo de negatividade que não leva a lugar nenhum. A autocomiseração é compreensível. O recolhimento interior dói, mas ficar preso nesse sentimento é como ter uma ferramenta poderosa nas mãos e usar ela para se machucar, em vez de construir algo valioso. O segundo erro fatal é a distração compulsiva para fugir da dor do recolhimento interior. Muitas pessoas se afogam em entretenimento, redes sociais, séries infinitas, qualquer coisa que evite o silêncio interior. Mas é exatamente nesse silêncio que o trabalho espiritual acontece. A distração compulsiva é uma forma de anestesia. Ela alivia temporariamente a dor, mas impede completamente a cura. É como tomar analgésico para uma fratura, sem nunca imobilizar o osso. A dor diminui, mas a cura nunca acontece. O terceiro erro fatal é a busca desesperada por qualquer conexão. Pessoas que fazem isso acabam em relacionamentos tóxicos, amizades superficiais, conexões que drenam mais do que nutrem. Porque quando você está desesperado, você aceita qualquer coisa. E qualquer coisa geralmente não é boa o suficiente. Rudolf Steiner ensinou que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E isso não é apenas um ditado popular. É uma verdade espiritual profunda. Conexões de baixa qualidade podem interferir no seu desenvolvimento espiritual, mais do que o recolhimento interior jamais poderia. O quarto erro fatal é a comparação constante. Você olha para as pessoas ao redor, vê seus relacionamentos, suas famílias, suas amizades e se compara. E nessa comparação, sempre sai perdendo. Porque você está comparando o seu interior com o exterior dos outros. Aquela pessoa que parece tão feliz em seu casamento pode estar vivendo um inferno privado. Aquele grupo de amigos que parece tão unido pode ser cheio de falsidade e competição. Você não sabe. Você só vê a superfície. E se comparar com superfícies é uma forma garantida de sofrer. O quinto erro fatal é negar a dor. Algumas pessoas, tentando parecer evoluídas, fingem que o recolhimento interior não dói,
Colocam uma máscara de espiritualidade e dizem que estão bem, que não precisam de ninguém, que são autossuficientes. Isso é tão prejudicial quanto a autocomiseração, porque a dor negada não desaparece. Ela se enterra mais fundo, se cristaliza, se torna um bloqueio no corpo emocional, que impede o desenvolvimento espiritual. O caminho correto é reconhecer a dor sem se identificar com ela. Sim, o recolhimento interior dói. Sim, eu desejaria que fosse diferente. Mas eu escolho usar essa dor como combustível para a evolução, em vez de deixá-la me destruir. O método de Rudolf Steiner tem 3 pilares fundamentais. Se você praticá-los consistentemente, seu recolhimento interior vai se transformar de fonte de dor em fonte de poder espiritual. O primeiro pilar é a retrospectiva noturna. Toda noite, antes de dormir, você revive seu dia de trás para frente. Começa pela última coisa que fez e vai voltando até o momento em que acordou. Mas não revive apenas os eventos. Revive as emoções, as sensações, os pensamentos. Por que de trás para frente? Porque isso quebra a sequência causal e permite que você veja sua vida de uma perspectiva espiritual, não temporal, no recolhimento interior. Essa prática é especialmente poderosa porque você não tem as distrações de interações para processar. Pode se focar inteiramente em seu mundo interior. Com prática, você começará a perceber padrões que nunca tinha notado. Verá como seus pensamentos criam suas emoções, como suas emoções criam suas ações, como suas ações criam sua realidade. Esse autoconhecimento profundo é impossível em meio ao turbilhão das interações constantes. Na retrospectiva noturna, muitas pessoas cometem o erro de tentar fazer tudo mentalmente, já deitadas na cama, quase dormindo. Rudolf Steiner era muito específico. Você deve se sentar, manter a coluna ereta e fazer esse exercício em estado de plena consciência. Comece pelo último momento do dia, o instante exato antes de se sentar para fazer a retrospectiva. Veja-se de fora, como se fosse um observador neutro. Observe seus movimentos, sua expressão, seu estado de espírito. Depois, vá voltando, cena por cena, momento por momento. Não pule nada. Cada momento tem significado, mesmo os aparentemente banais. Especialmente os aparentemente banais, porque é nesses momentos que nossos padrões inconscientes operam mais livremente. Quando encontrar um momento de forte emoção, positiva ou negativa, pare ali. Observe a emoção sem julgamento. Pergunte-se: de onde veio essa emoção? Que pensamento a precedeu? Que reação física ela gerou? E se eu tivesse respondido diferente, o que teria acontecido? Esse exercício, praticado consistentemente, desenvolve o que Rudolf Steiner chamava de pensamento vivo. Um pensamento que não apenas pensa, mas que observa a si mesmo pensando. Uma consciência que não apenas existe, mas que é consciente de existir. O segundo pilar é a meditação sobre virtudes. Rudolf Steiner recomendava escolher uma virtude por mês e meditar sobre ela diariamente. Não apenas pensar sobre ela, sentir ela, visualizar ela em ação, imaginar-se expressando ela perfeitamente. Para pessoas que vivem em recolhimento interior, Rudolf Steiner recomendava começar com 3 virtudes específicas. Paciência, porque o recolhimento interior exige paciência consigo mesmo e com seu processo. Gratidão, porque é preciso aprender a ver o recolhimento interior como um presente, não como uma punição. E coragem,
Porque enfrentar a si mesmo no recolhimento interior requer uma coragem que poucas pessoas desenvolvem. Comece pensando na palavra paciência. Deixe a palavra ressoar em sua mente. Depois, pense no conceito. O que é paciência? Não a definição de dicionário, mas a essência viva da paciência. Então, visualize a paciência em ação. Imagine-se em situações que testam sua paciência e se veja respondendo com paciência perfeita. Sinta como seria ser uma pessoa completamente paciente. Deixe esse sentimento penetrar cada célula do seu corpo. Finalmente, faça uma resolução. Hoje, vou prestar atenção especial às oportunidades de praticar paciência. E ao longo do dia, quando essas oportunidades surgirem, lembre-se da meditação matinal e tente agir a partir daquele estado de paciência perfeita que você visualizou. No recolhimento interior. Esse exercício é especialmente poderoso porque você não tem as distrações de interações constantes. Você pode manter o foco na virtude ao longo do dia inteiro. O terceiro pilar é o trabalho com o anjo guardião. Rudolf Steiner ensinou que cada ser humano tem um anjo guardião dedicado exclusivamente a ele. Esse anjo conhece seu destino, conhece suas tarefas kármicas, conhece o caminho que você precisa percorrer. No recolhimento interior, a comunicação com seu anjo guardião se torna mais clara. Antes de dormir, faça uma pergunta sincera ao seu anjo. Não uma pergunta banal, mas uma pergunta profunda sobre seu caminho, seu propósito, suas dificuldades. E então durma com essa pergunta. A resposta virá. Pode vir em sonhos, pode vir como uma intuição clara ao acordar, pode vir como uma sincronicidade durante o dia seguinte, mas virá. E com prática, essa comunicação se tornará cada vez mais clara, cada vez mais confiável. No trabalho com o anjo guardião, Rudolf Steiner dava instruções muito precisas. Antes de dormir, sente-se na cama, feche os olhos e imagine uma presença amorosa ao seu lado. Não tente visualizar uma forma específica, apenas sinta a presença. Então, dirija-se a essa presença com respeito e gratidão. Agradeça por sua proteção constante, mesmo nos momentos em que você não a percebeu. Agradeça por sua paciência com suas falhas, suas quedas, seus momentos de esquecimento. Depois, faça sua pergunta. Seja sincero, seja específico. Não pergunte coisas vagas como o que devo fazer com minha vida. Pergunte coisas concretas como qual é o próximo passo que devo dar no meu desenvolvimento espiritual. Ou o que preciso entender sobre meu recolhimento interior neste momento. Então, deite e durma com essa pergunta em mente. Não espere uma resposta imediata. Não fique ansioso. Apenas confie que a resposta virá, no tempo certo, da forma certa. A resposta pode vir em sonhos. Pode vir como uma certeza clara ao acordar. Pode vir através de uma sincronicidade durante o dia. Um livro que cai em suas mãos, uma frase que alguém diz, uma imagem que aparece. Fique atento. A resposta está vindo. Agora preciso te contar sobre Beatriz. Beatriz era uma mulher que vivia em Dornach, na Suíça, onde Rudolf Steiner estabeleceu o centro da filosofia antroposófica de Steiner. Ela chegou ao Goetheanum em estado de profunda depressão. Tinha 45 anos e nunca tinha conseguido manter um relacionamento duradouro. Ela contou a Rudolf Steiner que se sentia amaldiçoada, que algo nela afastava as pessoas, que por mais que tentasse, sempre acabava só, e que esse recolhimento interior estava destruindo sua vontade de viver.
Rudolf Steiner olhou para ela com aqueles olhos que pareciam ver além do visível e disse algo que mudou a vida dela para sempre. Ele disse que ela não estava amaldiçoada, estava sendo preparada, que sua alma, em vidas anteriores, tinha desenvolvido capacidades espirituais tão refinadas que precisava desta vida de recolhimento interior para integrá-las plenamente. E se ela tivesse tido os relacionamentos que desejava, essas capacidades teriam se dispersado, se perdido no turbilhão das interações convencionais. E então, Rudolf Steiner lhe deu uma tarefa. Pediu que ela parasse de tentar escapar do recolhimento interior e começasse a usá-lo. Pediu que ela praticasse os 3 pilares fielmente por 1 ano. E pediu que ela escrevesse um diário de suas experiências internas durante esse período. Beatriz resistiu no início. Queria relacionamentos, não práticas espirituais. Mas algo nas palavras de Rudolf Steiner tinha tocado uma verdade que ela sentia, mas não conseguia articular. Então, decidiu tentar. O primeiro mês foi terrível. O recolhimento interior parecia ainda mais doloroso quando ela parava de tentar fugir dela. As meditações eram difíceis. A retrospectiva noturna revelava padrões que ela preferia não ver. Mas no segundo mês, algo começou a mudar. Ela começou a ouvir uma voz interior que nunca tinha percebido antes. Uma voz calma, sábia, amorosa. A voz do seu anjo guardião. Como Rudolf Steiner tinha prometido, no terceiro mês, ela teve seu primeiro sonho verdadeiramente profético. Sonhou com uma mulher que viria visitá-la. E 3 dias depois, essa mulher apareceu. Não era coincidência. Era o início do desenvolvimento de sua capacidade clarividente, aos 6 meses. Beatriz escreveu em seu diário que pela primeira vez na vida não se sentia só. Ela estava cercada de presenças espirituais, que sempre estiveram ali, mas que ela nunca tinha percebido. Por estar tão focada na ausência de presenças físicas. Ao final daquele ano, ela havia desenvolvido capacidades que a tornaram uma das colaboradoras mais valiosas de Steiner. Sua solidão tinha sido o casulo, onde a lagarta se transformou em borboleta, uma metamorfose profunda. E aqui está a parte mais surpreendente da história de Beatriz, depois que ela parou de buscar desesperadamente relacionamentos. Os relacionamentos começaram a aparecer. Não os relacionamentos superficiais, que ela tinha tentado forçar antes. Relacionamentos profundos, significativos, com pessoas que operavam na mesma frequência espiritual que ela, uma conexão de almas. Steiner explicou que isso não era coincidência, quando ela se tornou completa em si mesma. Ela se tornou um ímã para pessoas de vibração similar. A carência afasta, a plenitude atrai, é uma lei universal. Depois de seu ano de transformação, Beatriz não apenas desenvolveu capacidades espirituais, ela descobriu sua missão de vida, o propósito maior que a guiava. Beatriz percebeu que sua experiência de recolhimento interior, combinada com as ferramentas que Steiner lhe dera, a tornava unicamente qualificada para ajudar outras pessoas solitárias. Ela começou a trabalhar como conselheira espiritual, usando os métodos da filosofia antroposófica de Steiner para ajudar pessoas a transformar seu recolhimento interior em presente, em força. Ao longo das décadas seguintes, ela ajudou centenas de pessoas, e cada pessoa que ela ajudava era um multiplicador, espalhando os ensinamentos de Steiner para mais pessoas ainda. Uma corrente de luz. Quando Beatriz faleceu, aos 87 anos, ela estava cercada de dezenas de pessoas que ela tinha ajudado,
pessoas que se tornaram amigas profundas ao longo dos anos. A mulher que pensava que morreria sozinha partiu cercada de amor, um testemunho do poder da conexão. Mas o mais importante, ela partiu sabendo que sua vida tinha tido propósito, que seu recolhimento interior tinha sido o cadinho, onde sua alma foi refinada para uma missão específica. E nada foi em vão, cada lágrima, cada silêncio. Essa é a promessa para você também. Seu recolhimento interior tem um propósito. Pode ser para desenvolver capacidades específicas, como a intuição. Pode ser para equilibrar karma, lições não aprendidas. Pode ser preparação para uma missão que você ainda não conhece. Mas há um propósito. Acredite. E quando você descobre esse propósito, quando você para de lutar contra seu recolhimento interior e começa a colaborar com ele, tudo muda. A dor não desaparece completamente, mas se transforma, se torna suportável, se torna significativa, como um farol na escuridão. Agora deixa eu te revelar algo sobre a quinta razão que mencionei antes, sobre almas elevadas que não encontram pares compatíveis. Um mistério que intriga muitos. Steiner ensinou que as almas evoluem em velocidades diferentes. Algumas estão em suas primeiras encarnações na Terra, experimentando a dualidade. Outras já passaram por centenas, talvez milhares de vidas, acumulando sabedoria. O nível de desenvolvimento espiritual varia enormemente, como as camadas de uma cebola. Almas mais antigas, mais evoluídas, vibram em frequências mais altas. Elas percebem coisas que outras não percebem, sentem profundidades que outras não sentem, pensam de formas que outras não compreendem, uma sinfonia que poucos conseguem ouvir. Para essas almas, encontrar pares compatíveis é genuinamente difícil. Não por arrogância, jamais. Por matemática espiritual. Simples assim. Se você está entre os 5% mais evoluídos da humanidade, 95% das pessoas simplesmente não vão conseguir se conectar com você em níveis profundos. É uma questão de ressonância. Isso não significa que você é melhor que os outros. Significa que você é diferente. E essa diferença pode criar um recolhimento interior que não é patologia, não é defeito, não é fracasso, é incompatibilidade frequencial, um ajuste fino do universo. Se você sempre se sentiu estranho, diferente, deslocado, se nunca se encaixou verdadeiramente em grupos, se suas conversas favoritas são sobre temas que a maioria das pessoas acha esquisitos ou intensos demais, considere a possibilidade de que você é uma dessas almas, uma viajante estelar. Seu recolhimento interior pode não ser um problema a ser resolvido, pode ser um indicador de quem você realmente é, sua verdadeira essência. Mas cuidado com a armadilha da estrela da manhã, Lúcifer aqui. Reconhecer que você pode ser uma alma mais evoluída não é licença para a arrogância. Jamais. As almas mais evoluídas são também as mais humildes, porque entendem que toda evolução é presente divino, não mérito pessoal, é graça. Agora, se este conteúdo está ressoando com você, se você está sentindo que finalmente alguém entende o que você passa, considere apoiar este trabalho através de um Super Thanks. Esse canal existe para trazer os ensinamentos da filosofia antroposófica de Steiner para pessoas que estão prontas para ouvi-los. Seu apoio nos permite continuar essa missão. E mais do que isso, quando você apoia conscientemente um trabalho espiritual, você cria um vínculo kármico positivo com todos que são ajudados por esse trabalho. É uma forma de servir mesmo
enquanto está em recolhimento interior. Uma semente plantada no coração. Mas antes de terminar, preciso te dar o protocolo dos 40 dias. Este é um método específico que Steiner desenvolveu para pessoas em recolhimento interior profundo. Uma ferramenta para a transformação por 40 dias consecutivos. Você vai fazer o seguinte, ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Você diz em voz alta: eu aceito meu recolhimento interior como presente espiritual. Eu confio que há sabedoria divina nesta experiência. Eu me abro para receber os dons que ela traz durante o dia. Toda vez que sentir a dor do recolhimento interior, em vez de fugir ou se distrair, você para, respira e diz mentalmente: esta dor é combustível para a minha evolução. Eu a ofereço às hierarquias espirituais para ser transmutada em sabedoria e compaixão. À noite, antes de dormir, você pratica a retrospectiva noturna, relembrando o dia, e depois faz uma pergunta ao seu anjo guardião sobre o significado espiritual do seu recolhimento interior, buscando clareza. Por que 40 dias? Porque é o tempo que leva para criar um novo padrão em seu corpo emocional, para quebrar velhos hábitos. Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Buda passou 49 dias em meditação antes da iluminação. O número 40 tem significado espiritual profundo relacionado à transformação, à renovação. Quando você diz as palavras ao acordar, não diga como um robô, diga com intenção. Sinta cada palavra. Eu aceito meu recolhimento interior como presente espiritual. Sinta a aceitação em seu peito. Eu confio que a sabedoria divina nesta experiência. Sinta a confiança em seu coração. Eu me abro para receber os dons que ela traz. Sinta a abertura em todo o seu ser. Palavras ditas com consciência têm poder espiritual. Palavras repetidas mecanicamente são apenas sons, sem vida. Durante o dia, quando a dor vier, a tendência natural é resistir. Mas resistir à dor a intensifica. Em vez disso, respire fundo e deixe a dor estar ali. Não a empurre para fora. Não se identifique com ela também. Apenas a observe, como observaria uma nuvem passando no céu, com distanciamento. Então, mentalmente, ofereça essa dor às hierarquias espirituais. Imagine a dor saindo de você como uma fumaça escura e sendo recebida por seres de luz que a transformam em sabedoria e compaixão. Sinta como essa fumaça escura se torna luz dourada que retorna a você, enriquecida. Isso não é fantasia. É trabalho espiritual real, uma alquimia da alma. As hierarquias espirituais, elas estão esperando para receber sua dor e transmutá-la. Você só precisa se oferecer, à noite, depois da sua retrospectiva, e daquela pergunta sincera ao seu anjo da guarda. Adicione um elemento extra, gratidão específica pelo seu recolhimento interior. Encontre pelo menos uma coisa pela qual você é genuinamente grato. Em relação a esse seu momento de solitude, pode ser algo pequeno. Tive tempo para ler aquele livro que tanto queria. Pude meditar sem interrupções. Não precisei ajustar meus planos aos desejos de ninguém. Com o tempo, você vai descobrir que existem muito mais coisas pelas quais ser grato do que você jamais imaginou. O recolhimento interior tem presentes escondidos que só se revelam para aqueles que os procuram com sinceridade. E se você quebrar a sequência e se perder um dia nessa jornada, Steiner, ele era um pensador pragmático. Ele sempre dizia: para recomeçar do dia 1,
É por isso que esses 40 dias consecutivos são um desafio. Exige disciplina, exige compromisso. Mas é exatamente essa disciplina que fortalece a sua essência divina. Se você falhar várias vezes, antes de conseguir completar os 40 dias, não se desespere. Cada tentativa, mesmo que incompleta, está fortalecendo a sua determinação. Cada recomeço é um exercício de humildade e perseverança. Se você completar esse protocolo fielmente, algo vai mudar em você. Eu não estou prometendo que seu recolhimento interior vai acabar. Eu estou prometendo que a sua relação com ele vai se transformar completamente. Deixa eu te contar sobre os 3 sinais de que o seu recolhimento interior está cumprindo o seu propósito espiritual. O primeiro sinal é que você para de sentir vergonha. O recolhimento interior continua, mas a vergonha associada a ele desaparece. Você não sente mais que precisa esconder ou justificar a sua condição. Ela simplesmente é o que é. O segundo sinal é que você começa a perceber presenças não físicas, o seu anjo da guarda, entidades espirituais benevolentes, talvez até entes queridos que já partiram. A solidão física continua, mas você percebe que está cercado de companhia espiritual. O terceiro sinal é que você desenvolve uma paz interior, que independe de circunstâncias externas. Não uma paz forçada, não uma negação da dor, mas uma paz genuína, que vem de saber que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer. Se você está experimentando algum desses sinais, o seu presente espiritual está sendo desembrulhado. Se ainda não, continue o trabalho. A transformação está em andamento, mesmo que você ainda não a perceba. E agora, uma última reflexão. A humanidade está passando por um período de transição espiritual, sem precedentes. As velhas estruturas estão desmoronando, as velhas certezas estão se dissolvendo, e nesse caos, pessoas sensíveis estão sendo chamadas para um trabalho interior profundo. Seu recolhimento interior pode ser parte desse chamado. Você pode estar sendo preparado para algo que ainda não consegue imaginar. Um papel que exige exatamente o tipo de refinamento que só o recolhimento interior pode oferecer. Steiner previu que no final desta época surgiriam pessoas com capacidades espirituais desenvolvidas, que serviriam como pontes entre o mundo material e o mundo espiritual. Essas pessoas teriam passado por períodos de recolhimento interior profundo, como preparação. Talvez você seja uma delas. Comenta aqui embaixo uma palavra: presente. Se você sentiu que este vídeo finalmente deu significado à sua experiência de recolhimento interior, comenta presente. Eu quero saber quantos de vocês estão passando por essa jornada de transformação e se você conhece alguém que está sofrendo com o recolhimento interior. Compartilha este vídeo. Pode ser a mensagem e que essa pessoa precisa ouvir. Seu recolhimento interior não é seu inimigo, é seu mestre. Aprenda com ele e quando as lições estiverem completas, você vai olhar para trás e entender que foi o período mais valioso da sua vida. Até o próximo vídeo. E lembra, mesmo no recolhimento interior mais profundo, você nunca está verdadeiramente sozinho. As hierarquias espirituais estão com você. Seu anjo da guarda está com você. E agora, a sabedoria de Steiner está com você também.